Oi, pessoal, tudo bem? Começando a Conexão Legislativa de hoje, você sabe, aqui sempre temas que envolvem, claro, o legislativo e também hoje nós vamos falar do legislativo, de políticas públicas e como tem gente que pensa 24 horas na melhoria tanto das casas legislativas quanto em como elas podem acelerar as questões de políticas públicas. Meu convidado de hoje é o Rafael Sodré Cittadino, ele é presidente do Instituto de Estudos Legislativos e Políticas Públicas. Bem-vindo, Rafael, Conexão Legislativa, tudo bem com você? Olá, Júlia, telespectadores, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui falando com você sobre esse tema tão importante. Tema importante e que muita gente tem curiosidade, não é? Eu disse no início que tem muita gente debruçada em estudar o legislativo. E eu imagino que o intuito do Instituto é justamente entender qual é o perfil das casas legislativas aqui no Brasil. Sem dúvida, Júlia, o IELP, né, o Instituto de Estudos Legislativos e Políticas Públicas, ele foi fundado em fevereiro de 2021 e o intuito desse instituto é justamente contribuir para esse ecossistema de instituições de ensino, redes, que pensam o legislativo brasileiro a partir da sociedade civil organizada. Nós temos muitos institutos no Brasil vinculados às instituições legislativas. Então, você tem o Senado tem 2 institutos, a Câmara tem institutos e centro de formação, a Câmara dos Deputados. Você tem assembleias legislativas como a de Minas Gerais, tem um instituto extremamente desenvolvido que contribui para a academia e vários outros pelo país todo. Mas é sempre a partir de uma instituição pública que se starta esse processo aí de inclusão digital, de fomento à transparência das casas legislativas, e a gente sabe que são instituições que têm muito potencial de atuação, mas tem também suas restrições, porque são instituições, querendo ou não, vinculadas à plataforma política dos seus membros. E não há nada de errado nisso, é parte do funcionamento do Poder Legislativo brasileiro, e assim deve ser, porque a população elege os parlamentares com determinadas plataformas. A nossa ideia seria constituir um instituto que pudesse ter um grau de autonomia em relação a esses espaços políticos, né, de representação, e que pudesse contribuir tecnicamente com pensadores, pessoas da academia, né, e todo esse ecossistema de pessoas, assessores, ex-parlamentares, sem clivagem partidária, seja de qual partido for, que queiram contribuir com o fomento da transparência, da inclusão digital, da melhoria da qualidade do funcionamento das nossas casas legislativas no Brasil e também da avaliação de políticas públicas que são construídas a partir das legislações produzidas nessas casas. E daí surgiu a ideia do IELP. A gente já tem uma revista, temos eventos periódicos sendo organizados, por enquanto, nas plataformas online, né? Nós temos um canal no YouTube, um podcast no Spotify e nas plataformas de podcast. Então, nós construímos esse instituto com o objetivo de construir essa rede e, até então, acreditamos que estamos sendo bem-sucedidos tanto no fomento como também na produção de estudos e de indicação de temas nessa área. Isso significa, Rafael, que quando você tem pessoas debruçadas para o estudo e para que essas casas legislativas tenham um fortalecimento não só do sua parte operacional do dia a dia, mas também do que ali é produzido para retornar para a sociedade, deixa, então, esse nicho muito mais forte. Você fortalece essas esferas públicas, ajudando também ali os gestores em todas as suas esferas a entender melhor essa questão não só de políticas públicas, mas tudo que envolve as casas. Eu acho isso muito interessante, até por isso nós trouxemos você para falar aqui com a gente, porque você disse, cada casa legislativa tem o seu instituto. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo a gente tem o ILP, né, o Instituto Legislativo Paulista, que faz muito bem essa questão de cursos e afins para a sociedade civil, para que se tenha uma interlocução. Mas a gente sabe que também há outras realidades no país. Eu quero dividir esse assunto em 2 questões. Primeiro, a primeira questão, de produção de conteúdo. O que vocês identificaram? Eu sei que foi em fevereiro que foi lançado oficialmente o Instituto, mas eu imagino que todos que trabalham no Instituto já conhecem o meio há muito tempo.
O que vocês identificaram de Brasil com relação à produção até acadêmica com relação ao legislativo? Muito bem ter citado isso, Júlio, porque embora tenha sido lançado em fevereiro de 2021, um ano antes disso a gente já estava funcionando em caráter, vamos dizer assim, experimental. Então a gente produziu uma avaliação, produzimos avaliações de sistemas de transparência legislativa e o nosso objetivo é justamente esse. Desde então a gente fez um mapa do legislativo, então que a gente ainda está produzido. A ideia é que esse mapa ele nunca seja concluído, é que ele seja permanentemente em atualização. A gente deve subir para o nosso site um sistema, uma espécie de infográfico, um hot site, que o pessoal chama, que é justamente um site onde vai ser abastecidas informações relacionadas às casas legislativas de todo o Brasil. Então, você vai poder ver o mapa do Brasil, vai poder clicar qual é o estado, o município que você deseja e saber ali informações que vão sendo adicionadas tempos em tempos. Então, as nossas possibilidades nisso são infinitas. A gente vai poder dizer desde que se existe site, qual é o site, quantos parlamentares, como qualquer tipo de informação que seja mensurável e aplicável a um site desse tipo. Então, um site que vai estar sempre em atualização. Esse mapa do legislativo a gente identificou inicialmente já quais casas no Brasil possuem site, por exemplo, possuem telefone para contato, possuem sistema informatizado de busca, quais desses sistemas de busca eles são atualizados ou não. Isso a gente já fez para todas as unidades da Federação, os estados, o Distrito Federal, né, as Assembleias Legislativas e a Câmara Legislativa do Sim. Distrito Federal, e fizemos para as câmaras municipais das capitais e dos municípios acima de 200 mil habitantes. Agora a gente está passando por uma realidade de municípios médios e depois a gente vai passar para a realidade dos pequenos municípios no Brasil, que é onde a gente sabe que está o elemento mais crítico, digamos assim, da quantidade de casas com sistemas de transparência, sistemas atualizados. E veja bem, uma coisa muito importante dizer é que o IELP ele não se propõe a ser um instituto que denuncia situações de ausência de transparência. Não é esse o nosso propósito, embora a gente reconheça a importância das organizações de transparência que existem em praticamente todos os estados brasileiros. Existem grupos de transparência que exercem muito bem esse papel, a gente não quer substituí-los. O nosso papel é, de fato, fazer uma avaliação técnica e sugerir para a casa as mudanças que a gente acredita que sejam importantes e necessárias. Então, a gente vai fazer uma sugestão e vamos buscar com essa sugestão também, tentar apontar os caminhos, porque a gente sabe que muitos presidentes de câmaras de vereadores, de municípios pequenos, municípios de 5 mil, 10 mil habitantes, acham que não podem instituir sistemas de transparência, elementos absolutamente informatizados pelo custo disso e por ele ter um orçamento muito pequeno na sua casa legislativa. E a gente tem no Brasil hoje instituições que fazem isso de graça e esses presidentes de casas legislativas podem entregar isso como resultados concretos das suas gestões, que no ano de 2021, 2022, essa década pela qual nós estamos passando, ano após ano vai ficando mais acessível a instalação, vamos dizer assim, desses sistemas informatizados nas casas. E aí, eu pego o gancho que você está falando de informatização, que a gente sabe que não é só questão de informatizar, de tecnologias, mas só dando um passo atrás, você falou sobre o que as gestões podem deixar para as casas legislativas. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, nesses últimos anos, ela tem sofrido, no bom sentido, um processo de modernização, né? E a mesa diretora tem falado muito disso. Uma modernização nos processos, né, de como esses processos vão evoluindo, na digitalização desses processos, né? Agora, mais recentemente, até o sistema orçamentário de finanças também tem um novo sistema de integração de vários departamentos que ajuda nessa questão tecnológica de ser mais rápido, de comunicação, que no fundo depois vai transferir ali para a transparência das informações para o público. Não é? Mas isso a gente depende também de tecnologia. Nós estamos falando da Casa Legislativa, que está em São Paulo, um dos grandes centros, né? São 94 deputados, que lá no início da pandemia se adequou muito rápido a essa questão tecnológica da pandemia, tudo virou remoto, né? O plenário, as comissões viraram remotas por causa disso, mas, como você bem disse, muitas casas legislativas, e aí também vários âmbitos, municipal e afins, não têm essa tecnologia.
E a gente sabe que internet no Brasil é uma loucura, né, Rafael? E para tecnologia você depende muito da internet. Qual que é esse olhar, então, do Instituto para essa questão tecnológica, né? Como que uma casa que talvez não tenha essas questões tecnológicas avançadas consegue progredir nesse sentido? É muito bem colocado. Primeiro, fazendo o registro, de fato, a Alesp tem avançado muito na informatização dos seus processos. Eu acho que assim, o Brasil todo, nesse período, no período de pandemia, foi, digamos assim, né, nós temos um período extremamente crítico, uma crise econômica sem precedentes, mas os brasileiros, brasileiras e as instituições precisaram se adaptar, né? E esse tipo de adaptação, que é uma adaptação que eu comparo a períodos de guerra, períodos extremos, ela traz alguns pontuais avanços, vamos dizer assim, em áreas pontuais. Não estou querendo dizer, obviamente, que a sociedade avançou no período de pandemia, né? Mas nesse caso tecnológico é evidente que a gente teve um aumento, uma ampliação do que vamos chamar assim da área da inclusão tecnológica e também da preocupação com isso. O Brasil é um país com muitas casas ligadas à rede mundial de computadores, né? Você tem muitos cidadãos ligados, mas nós temos uma baixa qualidade da velocidade da nossa informação que trafega, né? A gente ainda tem muitos brasileiros que não estão incluídos, né? Nós temos ainda um mundo muito analógico, né? A realidade brasileira sendo muito analógica comparada às grandes economias do mundo, que sem dúvida nenhuma o Brasil está nessa lista das maiores economias do mundo. Então, comparado aos países de ponta, nós ainda estamos muito abaixo, vamos dizer assim, na velocidade das nossas redes, né? Então o 5G precisa ser implementado com urgência, é uma preocupação do IELP estimular isso, né? Fazer debates, inclusive, sobre essa área de inclusão tecnológica e a rede 5G, porque um município pequeno, principalmente um município que está isolado, se a gente pegar um município, vamos pensar um município do interior de Roraima, o interior do Amapá, o município de Taubal, do interior do Amapá, um município que tem uma população pequena, que está isolado no meio da floresta amazônica e que tem enormes dificuldades até mesmo com energia elétrica, com saneamento básico. É muito difícil convencer o presidente dessa Câmara Municipal de que ele precisa implementar um sistema informatizado, de busca, atualizado e tudo mais, porque a infraestrutura local não está adequada a isso. Então, a gente precisa, não só o IELP, mas acredito que toda a sociedade civil organizada precisa estar atento para isso, porque isso é, antes de tudo, inclusão cidadã. A gente precisa incluir essas pessoas num ambiente de troca de informações, de acesso à informatização, que vai ajudar o SUS, vai ajudar a segurança pública local e, sem dúvida nenhuma, vai ajudar o funcionamento do legislativo e das instituições locais. Então, a gente tem essa preocupação é muito forte. Mas isso não afasta a possibilidade de que, nas mais variadas regiões brasileiras, com toda a dificuldade tecnológica que ainda exista, nós podemos instituir mecanismos, ainda que iniciais, ainda que básicos, que são disponibilizados muitas vezes de forma gratuita, com treinamentos, com formações, pelos institutos mesmos, como o ILP da Alesp, né, como o Interleges do Senado Federal e outros institutos que promovem e que estão de portas abertas para essas casas legislativas dos seus estados, de municípios menores, para poderem acessar, trocar informações e aprenderem mais com isso. O objetivo do IELP é ir até esses locais, é buscar essas casas legislativas e sugerir concretamente mudanças dentro das suas possibilidades orçamentárias, dentro das suas possibilidades reais. E com isso também, evidentemente, se a gente vai para um município pequeno que tem uma baixa qualidade na velocidade da sua rede e tudo mais, vamos tentar convencer o gestor local a implementar um sistema informatizado, nós vamos buscar também trazer a discussão para esse município e a partir do cenário federal de como nós podemos melhorar a qualidade da velocidade, por exemplo, da sua rede. Essa será, sem dúvida nenhuma, uma preocupação permanente do IELP. E quando você fala tudo isso, Rafael, me vem uma outra questão do diálogo e da interlocução com a sociedade, não é? Quando você deixa uma casa legislativa mais tecnológica e mais moderna, não é? Vai de encontro com a questão de transparência da informação, para facilitar a vida da população que quer entender um pouco mais e quer saber do que acontece.
eu imagino que devam ter casas legislativas no Brasil que não têm ainda esse fácil acesso da população às informações do que acontece na própria casa. E digo de transparência de vários departamentos. Júlia, exatamente. A situação que a gente tem no Brasil hoje nos surpreendeu encontrar, por exemplo, assembleias legislativas, né, sem sistema informatizado de busca. A gente encontrou capitais sem telefone para contato da Câmara de Vereadores, né, capitais sem site de Câmara de Vereadores e sem telefone para contato. Eu brinco que é pior do que falta de transparência, é falta de acessibilidade. Você fica praticamente... É uma casa inacessível, não é uma casa só sem transparência, é uma casa que se torna inacessível. E quando a gente fala de transparência, quando a gente fala de informações disponibilizadas em tempo real, as pessoas normalmente associam a combate à corrupção. Combate à corrupção é uma coisa muito importante e eu não tenho nenhuma dúvida que é uma consequência de você ter também um sistema mais aberto e informatizado. Mas existe uma coisa mais básica até do que isso. Antes disso, a gente tem uma situação de segurança jurídica. Nós temos o Brasil tem mais de 5 mil municípios, o Brasil é um país continental e uma empresa, seja uma empresa brasileira ou uma empresa de outro país que vai fazer negócio no Brasil, ela precisa conhecer a realidade legislativa dos locais em que ela vai fazer negócio, né? E o cidadão também precisa disso. Se você tem um cidadão, muitas vezes acontece no Brasil todo, né, em São Paulo, né, a maior cidade, a maior população residente em um município no Brasil ou em qualquer outro município do Brasil, você tem situações muito comuns da pessoa que mora numa cidade e trabalha em outra. Mora numa cidade, trabalha em outra, o filho estuda em outra cidade. Tem situações das mais variadas possíveis de convívio, de viver em mais de uma cidade. Então, nós precisamos conhecer as leis do local em que a gente habita, em que a gente trabalha, em que a gente estuda, em que a gente faz negócios. E a gente precisa saber também quais são as intenções dos legisladores locais para mudar essa realidade legislativa. Porque eu posso estar vivendo num município em que tem lá um determinado sistema, um determinado regime de tributação municipal e de um ano para o outro muda o sistema tributário e eu passo a ser mais onerado. Ou passa a ser modificada a regra de funcionamento, horário de funcionamento das escolas e tudo mais. Então, não só as pessoas que residem nos municípios, mas as empresas que fazem negócios, elas precisam ter previsibilidade. E para isso a gente precisa ter sistemas transparentes e previsíveis, e que esteja lá inscritas quais são os projetos que devem ser votados, as leis, os projetos que foram protocolados. São coisas básicas que vão além do aspecto simplesmente do controle público, que é um tema fundamental, que a gente também precisa, evidentemente, trazer luz sobre isso. Muito, muito interessante essa sua fala, porque talvez quem nos assista agora não entenda sobre esse sistema, né? Não fica só dentro das casas legislativas o que ela pode fazer. É justamente o sair das casas legislativas, o quanto ela consegue se comunicar com a sociedade. Porque se ela é eficiente nessa comunicação com a sociedade, é uma parte da democracia, não é? Faz parte da democracia não só a transparência, como também essa comunicação, dizer para os eleitores, porque se colocou ali os deputados, os vereadores e afins, é você dizer para a população aquilo que ela confiou em você, né? E isso é parte da democracia. E aí a gente entra nesse segundo assunto também do Instituto, que são as políticas públicas. Sem dúvidas. A gente tem um país, um mundo, na verdade, em que as informações são trocadas de maneira muito mais acelerada. A gente tem muito mais acesso ao que acontece do que tinham os nossos pais, os nossos avós. A nossa geração, vamos dizer assim, é uma geração muito mais conectada e nós vivemos um mundo hoje de informações em tempo real. Então, cria também, ao mesmo tempo que cria uma possibilidade maior de transparência, cria uma certa ansiedade naquele que procura por informação, de encontrar aquela informação lá. E acredito que a classe política, os deputados, os prefeitos, governadores, têm percebido essa mudança, digamos assim, de realidade e têm cada vez mais buscado prestar contas das suas atividades por meio das suas redes sociais,
dos seus jornais, né, das possibilidades que existem de contato com a população. E assim como existe a TV Alesp, que está aí sendo televisionada para o estado de São Paulo, que a população pode assistir gratuitamente tudo o que acontece, também é importante que o cidadão possa, se quiser, acessar o site da sua Câmara de Vereadores, o site da Assembleia Legislativa, e encontrar lá informações sobre o parlamentar que ele elegeu e sobre os outros parlamentares também, não só em quem a gente vota, a gente tem que ficar de olho também nos demais. Isso também traz uma espécie de retribuição, digamos assim, de remuneração não financeira pelo exercício da atividade política, que é o reconhecimento. Quando a gente é reconhecido pelo bem que a gente faz à sociedade, a gente desempenha o nosso trabalho com muito mais qualidade. E sem reconhecimento, só recebendo pedradas, né, vamos colocar aqui numa linguagem mais direta, numa situação em que a população olha para a política e pensa, todo político é corrupto, a corrupção está alastrada e tudo mais, você tem uma piora da qualidade da produção legislativa e da produção de políticas públicas, porque até mesmo as pessoas bem intencionadas ficam desmotivadas de trabalharem com afinco. O que nós queremos é melhorar, contribuir para melhorar a transparência das casas e a qualidade da produção legislativa também. A gente acha que isso se faz também com uma maior atenção sobre a atividade legislativa e com uma visão não dogmatizada, não estigmatizada da atividade política. A gente não consegue mudar a nossa realidade, melhorar a nossa vida sem a política. A política é que possibilita que nós, coletivamente, escolhamos pessoas representantes que possam gerenciar o Estado, que é mantido com os nossos impostos. Sem a política, não há melhoria na qualidade de vida, pelo menos não coletivamente. A gente consegue melhorar a nossa vida individual, mesmo assim com muitos percalços, com muitos empecilhos, se a gente não tiver uma boa política no comando. Então, a população, antes de rejeitar a política, a gente tem que pensar em como contribuir para que ela seja melhor colocada e como fazer para valorizar quem exerce tão bem a atividade política. A gente tem muitos exemplos pelo Brasil, né? Não podemos generalizar dessa forma a atividade política, como infelizmente temos nos acostumado diante dessa realidade de redes sociais, de imediatismo, estigmatizar, como eu disse. E isso é muito importante, né, para que as pessoas entendam o que acontece na sua cidade e que isso vai refletir efetivamente nas cidades e também dia após dia. A gente está num momento de pandemia em que a gente não tem a certeza de como vai ser o amanhã, não é? E a gente sabe o quanto você também entender o que essas casas estão fazendo neste momento de pandemia, dando um exemplo, né, muito próximo nosso, vai refletir no nosso dia a dia. E como, então, nesse momento, você colocar a sociedade mais próxima dessas casas e ter essa participação popular nas políticas públicas? Porque se é algo que vai para a sociedade, vai influenciar o dia a dia da sociedade, é preciso que a sociedade se sinta parte disso. Sem dúvida. A participação é um elemento importante da atividade pública, né? Sem participação social, a atividade pública ela fica isolada, né? Vira uma atividade que não é o objetivo, pelo menos não da Constituição de 88, a gente estabelecer uma sociedade em que a sociedade civil esteja apartada do processo político, né? Nós temos a possibilidade, desde questões básicas como audiências públicas, consultas e tudo mais que possa ser feito. Mas a gente tem hoje uma participação muito mais direta, né? Se a gente pega as redes sociais, enquetes que muitas vezes as casas fazem, se você abrir o site lá do Senado, você vai ter enquete sobre qualquer tipo de projeto de lei e tudo mais. Claro que são instrumentos, eu vou chamar assim, mais precários de avaliação da opinião pública, né? Não é uma enquete que vai dizer se a sociedade está a favor ou contra determinado projeto. Mas tudo isso, creio que contribui, porque são manifestações de opiniões concretas que vêm da sociedade civil. Então, o nosso objetivo, quando a gente identifica, por exemplo, que uma capital de um estado não tem um telefone para contato, e a gente faz um contato com essa casa legislativa para dizer, olha, nós identificamos isso, nós estamos sugerindo que vocês implementem, tenham esse telefone e também melhorem aqui o site de vocês que está com isso, numa postura propositiva, eu tenho certeza que a direção dessa casa
o presidente dessa casa vai olhar, olha, existem pessoas, cidadãos, grupo de pessoas interessados nisso. Então, ele pode, bem intencionado, ele pode buscar mudar, vendo que existe quem observa a atividade, quem vai, como eu falei, reconhecer os feitos dessa casa, e se eventualmente a gente tiver um ou outro mal intencionado, vai também ficar receoso de que existe um grupo de cidadãos também que está observando, que está analisando aquilo. Então, a gente tem que sempre estar vigilante, não só para condenar, mas também para reconhecer os feitos. Esse que era o meu ponto. Eu acho que participação tem muito a ver com isso. Participação é colocar o dedo na ferida, quando existe a ferida, sem dúvida nenhuma, ir lá, mas também buscar meios e mecanismos coletivos da gente buscar curar essas feridas também e resolver os problemas que afligem a população. Não é o deputado XYZ, não é o vereador, é a população que vai ser prejudicada com isso. Mas, como eu falei, eu acredito que seja um modelo de sociedade, vamos chamar assim, pelo qual nós estamos caminhando nesse período de intensificação das redes sociais, de informações imediatas e tudo mais. E a primeira coisa é um certo choque, em que a primeira atitude nossa é buscar aquelas informações de maneira imediata, se frustrar com a ausência delas, cobrar, condenar, como diz no jargão aí, cancelar muitas vezes as pessoas, os políticos e tudo mais. Mas eu entendo que está no momento que essa inclusão tecnológica já nos permite avançar para uma segunda etapa, de pensar como que esses instrumentos vão contribuir para o exercício da atividade política e como que a gente vai convencer a sociedade e a classe política que ainda não está convencida de que sem isso não vai ser possível governar no Brasil do futuro. Perfeito, Rafael. A gente está praticamente nos últimos minutos aqui do Conexão Legislativa. Primeiro, eu quero desejar sucesso ao IELP, né, que traga muita contribuição ao mundo legislativo e também a nós da comunicação, né, que é importante a gente entender esses meandros, não só de um estado, mas de todo o Brasil. E olha, já deixo um convite para você, porque 2021 eu acredito que a gente vai falar muito sobre estudos no legislativo e como anda o panorama nesse ano de 2020, que me parece que será desafiador também. Sem dúvida. Muito obrigado, Júlia, aí, pelo convite. O IELP, ele vai, sem dúvida nenhuma, desenvolver vários estudos. A gente lançou a Revista de Estudos Legislativos e Políticas Públicas, uma publicação semestral. Todo mundo que tiver, qualquer pessoa que tiver um estudo acadêmico, né, inédito e queira publicar na nossa revista, é só acessar o nosso site. A gente tem um conselho editorial para essa revista que faz a análise dessas publicações e essa revista está sendo atualizada, os artigos ficam no nosso site. É uma revista digital que você vai poder acessar, né? Ela, na segunda edição, a partir da segunda edição, vai ter um registro também bibliográfico, né, para ela poder ser referenciada, inclusive. E não só a revista, né, mas todo tipo de curso, evento. A nossa ideia é instituir, criar também um prêmio de melhores práticas do legislativo, que a gente vai aí reconhecer as práticas das assembleias, das câmaras e tudo mais, que provoquem essa inclusão digital, essa maior transparência que a gente tanto vem debatendo, que a gente debateu aqui no programa. Então, a gente tem um ano muito desafiador e acredito que esse período pós-pandemia é um momento que a gente vai olhar para trás, pensar no que erramos, né, que nos fizemos sofrer mais no período de pandemia, o que podemos fazer para que a sociedade, que a humanidade não passe por isso novamente, ou se tiver que passar por algo parecido, consiga superar com maior facilidade. Eu acho que todos nós estamos empenhados nesse tipo de pensamento, nesse tipo de postura, e o IELP quer contribuir para esse ecossistema das casas legislativas, das políticas públicas, pensando também um novo Brasil e um novo mundo. Perfeito. Então, a gente se encontra mais em 2021. Quem quiser entrar no site é ielp.org.br. A gente fica por aqui. Você que está em casa, se quiser rever esse programa, você já sabe o que eu vou falar. Vai lá no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo e a gente se encontra, então, aqui durante a programação da LESP. Tá bom? Tchau, tchau para você.